E aí, gente, olha só. Continuando a nossa aula de literatura, segunda fase do modernismo, lembrando que nós estamos estudando esse período que vai de 1930 a 1945. A segunda fase do modernismo, ela durou aí por volta de 15 anos. Lembrando mais uma vez, essa data, ela não pode ser vista como uma coisa fixa, mas é por volta dessas datas. A gente tem como início a Revolução de 30, a Era Vargas, e a gente tem como final o final da Segunda Guerra. Fácil de marcar essas datas. E só que, por incrível que pareça, foi um período muito produtivo. Foi um dos períodos da literatura brasileira mais produtivos que se conhece. Hoje, para a aula ficar mais curta, vou colocar inclusive cronômetro. Vou colocar cronômetro. E aí nós vamos trabalhar toda essa questão, tá bom? Então, vamos lá trabalhar hoje os principais autores. E dentre eles nós vamos falar de Graciliano Ramos. 2 pontos dessa aula. Principais autores de 1930 até 1945. E vamos falar de um deles, que é o Graciliano Ramos. Olha, como eu disse, são realmente muitos autores. Aqui tem os que eu mais gosto, né? Eu nem anotei todos. Se fosse outro professor, provavelmente ele teria ou anotado mais autores, ou ele anotado os que ele mais gosta. Esse aqui são os que eu mais gosto. E aí não dá para trabalhar todos, né? É um período tão rico, mas infelizmente o nosso tempo não é tão grande. Se fosse em sala de aula, a gente com certeza conseguiria trabalhar um pouco mais. Aqui nós temos a Raquel de Queiroz, por exemplo. Ela é fantástico isso, olha, uma mulher aparecendo como escritora. Esse período é rico nesse sentido também. A mulher conquistando o direito de votar, mas a mulher se impondo também dentro de posições que antes era ocupada só por homens. Se você procurar, você não vai encontrar escritoras famosas antes desse momento. A Raquel de Queiroz é a primeira mulher a destacar nessa arte da palavra escrita. A segunda, que também desta época, a Cecília Meirelles. Não tem alguém, eu pelo menos acredito que não tenha alguém que passe pela vida escolar sem ouvir falar em Cecília Meirelles. Não tem como. Então, 2 mulheres destacando já desse período de 1930 a 1945. É nesse período também, ó, que nós temos o famoso Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, gente, é do Sul, né, do Rio Grande do Sul. E ele fez obras maravilhosas. A coisa já meio fantástica. Incidente em Antares, Capitão Rodrigo. Saiu um filme agora, inclusive, parece que, se não me engano, foi o ano passado. Saiu uma versão nova de uma adaptação de um livro do Érico Veríssimo, que é Capitão Rodrigo. A Globo já tinha feito o filme, já tinha feito séries. A Globo fez um monte de novelas com base na obra de Érico Veríssimo. Inclusive fez o Incidente em Antares, fez uma minissérie chamada A Casa das 7 Mulheres. Fantástico ele, fantástico, um homem assim brilhante. Outra figura magnífica aqui, ó, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes não precisa nem falar, dispensa explicações. Grande músico, talvez um dos maiores músicos que a gente já teve. E grande compositor, grande poeta, foi grande diplomata brasileiro, grande advogado. Ele exerceu jornalismo, foi um sujeito atuante do início ao fim. Não foi famoso só pela grande quantidade de casamentos, mas pela grande quantidade de coisa boa que ele produziu. É impossível você conhecer Vinícius de Moraes e não gostar. Ele foi escritor de teatro também, né? Inclusive tem um filme também que fizeram, que parece que se chama Orfeu, que é com base em um mito grego e tal, e só que adaptado ao ambiente da favela. E ficou muito fantástico, ficou perfeito o filme. Depois eu passo direitinho qual é o título do filme. Lá no grupo do WhatsApp, depois, durante a aula, eu passo qual é o link do filme. O Murilo Mendes é muito bom. Jorge Amado. Jorge Amado não precisa nem dizer, foram coisas maravilhosas do Jorge Amado.
foram filmes, foram novelas, premiadíssimo, um dos poucos escritores brasileiros que conseguiu viver só de escrever. Outro que dispensa comentário, o nosso amigo Carlos Drummond de Andrade. Esses aqui, esses que estão em vermelho, nós vamos tentar trabalhar em aula, então não vou esquentar muito. Para fechar aqui, vou só falar um pouco o de Onélio Machado, que também é muito bom, tem um livro chamado Os Ratos. Os Ratos. Então, a primeira parte é essa, né? A parte dos autores. A parte dos autores é essa. E dentre eles, o nosso incrível Graciliano Ramos. Agora que eu coloquei o cronômetro, eu prometi no início da aula que ia colocar o cronômetro, mas tô seguindo o roteirinho de 5 minutinhos, rapidamente, sobre cada tópico. E aí, o Graciliano Ramos, gente, ele dispensa comentário também. Um escritor de uma magnitude, inclusive chegam a ter uma espécie de briga para ver quem é o melhor. O melhor é Graciliano Ramos, o melhor é Machado de Assis, o melhor é João Guimarães Rosa. Tem essa disputa no ambiente acadêmico, aqui no mundo de nós professores de literatura, a gente vive tentando decifrar qual é o melhor em língua portuguesa até hoje. É o Graciliano Ramos? É o Machado de Assis? É o Guimarães Rosa? E o Graciliano Ramos tem 2 livros que eu recomendo mesmo. O primeiro é Vidas Secas. O segundo é São Bernardo. Vidas Secas e São Bernardo, 2 obras recomendadíssimas. São Bernardo, muito recomendado, inclusive, porque dá uma comparação muito interessante com Dom Casmurro, do Machado de Assis. Quem não leu, mas já conhece a história de Dom Casmurro, que é do Capitu, né, da Capitu e o Bentinho. Aquele velho dilema, será que a Capitu traiu? Será que ela não traiu? Será que o Bentinho era louco? Aqui no São Bernardo, nós temos o Paulo Honório e a Madalena. A história é muito parecida, só porque é no ambiente da segunda fase do modernismo. Cláudio, como que eram esses romances? Esses romances, gente, falavam de realidade social. É mais ou menos isso aqui. Ó. Todos os romances da segunda fase, tá? Seja do Érico Veríssimo, seja da Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, seja do Jorge Amado, vai retratar a brutalidade do ser humano. O ser humano explorado socialmente. E, Cláudio, mas todos vão falar do Drama da Seca? Não, o Drama da Seca é o Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz. Cada um vai falar de sua região, gente. Aquela coisa lá do pré-modernismo, de falar de realidade social, agora vai vir com força nessas obras. É o chamado romance de 30. Ouviu falar em romance de 30, nós estamos falando dessas obras. Érico Veríssimo era do Sul, então ele vai falar das questões do Sul. Ele vai falar do imigrante, o imigrante holandês, alemão, italianos, que foram para aquela região do Sul. Todo o dilema deles. Vir para o Brasil achando que aqui era a terra prometida e receber o que eles receberam. Se vai falar de Jorge Amado é da Bahia, então ele vai falar das questões sociais da Bahia. As questões sociais da Bahia desse tempo era o cacau, a guerra do cacau. Hoje nós temos a Cacau Show, a Cacau Brasil. Fiquei sabendo que a Cacau Show ela tem umas 5 fazendas na Bahia, fazendas de cacau. Mas o cacau já foi motivo de guerra. Famílias que se mataram nessa época de 30 a 45 para ver quem ia controlar o cacau da Bahia. O cacau é um negócio muito milionário. Jorge Amado vai retratar isso em suas obras. E Graciliano Ramos era nordestino, então ele vai falar do Nordeste. E vai falar dessa brutalidade do ser humano sendo explorado socialmente pelos ricos e poderosos. E o drama, o dilema da seca. Vidas Secas, o nome é bem sugestivo. Para fechar a nossa aula, Vidas Secas fala de um pai de família chamado Fabiano que vive migrando com sua família naquela seca do sertão. Como que é essa linguagem? Português impecável. Graciliano Ramos domina, ele manja do português mesmo. Ele domina 100% a língua portuguesa, as regras de gramática, português muito padrão, português da escola mesmo. Só que lembra que tem as conquistas da primeira fase. A segunda fase não exclui a primeira fase, é como se fosse já em cima do que foi construído. Então, a linguagem é padrão, mas misturado com termos regionais, com expressões populares, porque se eu estou colocando
o elemento brasileiro nas obras, o elemento brasileiro é o jeito deles falarem, o jeito deles se vestirem, a cultura desse povo. E isso entra, claro, nessas obras. O estilo indireto livre, depois eu explico direitinho como funciona. Aqui ficaria um pouco comprido falar do indireto livre, mas lá no WhatsApp dá para explicar direitinho o que é esse indireto livre. Mas Graciliano Ramos é um dos primeiros a utilizar esse estilo indireto livre. Bom, essa foi a nossa aula. Viu que agora é bem mais rápido, bem mais curto, um resuminho mesmo, para a gente ter o que falar lá no WhatsApp, certinho? Anotem as dúvidas, passa para a gente lá.